De volta no Santiago Entrevista, o nosso convidado de hoje é Paulo França, do PSOL. A gente falando aqui um pouco sobre política, afinal de contas, esse ano teremos aí as eleições municipais. Muita coisa se diz, a gente tem nesse momento em Sete Lagoas, eu considero que um grande imbróglio, né? Os candidatos aí, os pré-candidatos, também os partidos conversando, né? A gente tem muita surpresa, tem umas bombas aí que, como se falou o Geraldo Padrão aqui semana passada, né? Que aparece de uma hora para outra e realmente é uma situação muito complicada. Paulo, a gente teve nesses últimos dias aí, né, na imprensa, não um comunicado oficial, mas né, uma colocação em alguns jornais escritos sobre a candidatura do deputado federal Márcio Reynaldo. E temos também aí uma forte corrente que vem aí, que parece que pode mudar o contexto todo, e podemos ter aí até o nosso vereador, né, que é estadual, que é o Duílio, podendo também vir aí como candidato. Como é que você vê os candidatos que foram eleitos para ser deputado vindo como candidato a prefeito? Será que a nossa cidade não tem outros nomes que possam, né, fazer uma balança aí onde que a gente possa manter, porque eu acho que um deputado, tanto estadual como federal, é muito importante, né? E manter essa hierarquia da política. Como é que é a sua visão disso? Pois é, Santiago, é muito importante você citar essa questão aí. A gente vê da seguinte forma: Sete Lagoas ficou tanto tempo para poder fazer um deputado federal, né? Eu me lembro que do intervalo até o Márcio Reynaldo se eleger, o Renato Azeredo, o João Herculino, enfim, já não estavam mais no cenário político da região, na verdade. Então demoramos muito a termos aí um deputado federal. E o mesmo se procedeu aqui em relação ao deputado estadual, né? Ficamos muito tempo órfãos de deputados. E aí o que me faz questionar é o seguinte: são duas coisas básicas: a questão do oportunismo e a questão de brincar com o eleitorado, né? Essa é a minha opinião. Por quê? Porque a campanha de todos aqueles que se elegeram para ser deputados foram exatamente em cima desse discurso. Sete Lagoas não pode ficar sem representatividade em Brasília. Sete Lagoas não pode ficar sem representatividade aqui no governo de Minas, aqui na Assembleia Legislativa. E de repente, no meio do caminho, né, essas pessoas se voltam para ser candidatas a prefeito em Sete Lagoas, se é que realmente isso venha a se confirmar, né? Eu vejo com muita tristeza e com uma questão de oportunismo, e ao mesmo tempo trair a confiança do eleitorado, né? Eu diria para vocês que quantas milhares de pessoas votaram nos nossos deputados querendo que de fato eles fossem os nossos deputados, e agora larga metade do caminho e vem para cá? É a mesma coisa se alguém amanhã ou depois vota para um candidato a prefeito, o cara larga o mandato no meio do caminho e vai exercer outro cargo, outra função. Então, de uma certa forma, eu vejo isso como oportunismo e brincar com o eleitorado, né? Que não foi essa a proposta que fizeram durante as suas campanhas enquanto deputado. Agora, você em si, né, no PSOL, vocês têm conversado, parece que com mais 3 partidos, como é que está a articulação, né? Você vir como candidato a prefeito, você vir como vereador, como é que está isso, né? Ou vir como vice de um outro? Que partidos que vocês estão conversando e o que vocês estão assim mais sinalizado no momento? Olha, na verdade, a gente seguindo aí uma orientação do diretório regional, estadual do PSOL, é que os municípios, né, que participaram das eleições municipais tenham oportunidade, devem participar das eleições, as eleições majoritárias, não só proporcional, mas também majoritárias, ou seja, candidatura ao executivo, ao prefeito. E nesse contexto, o pessoal de Sete Lagoas se colocou bem claro já há alguns meses a possibilidade de nós lançarmos um candidato a prefeito, né? Ou a vice-prefeito, também não está descartado, ok? E dentro desse contexto, né, colocaram o meu nome do PSOL, que, diga-se de passagem, não foi uma colocação feita por mim. O grupo é que decidiu que, caso nós tenhamos um candidato a prefeito, que esse nome seria o meu, né, o indicado. Fiquei até muito lisonjeado com isso, inclusive. Mas a partir desse momento a gente começou também a conversar com outros partidos, né? A gente está conversando com o PV, com o PCdoB e com o PT. A questão local aqui é uma questão que envolve muito cuidado, né? A gente tem que ter umas articulações políticas muito criteriosas, porque aqui as coisas mudam muito repentinamente, né?
Mas está descartada não a possibilidade de nós sairmos como candidato, ou a prefeito, ou a vice, e que os candidatos realmente, pelo que vai caminhar, né, pelo andar da carruagem, os candidatos sairão desses 4 partidos, sabe? Certo. Agora, no caso aí, você disse que está conversando também com o PT. Eu queria entender uma coisa. Quem define alguma coisa sobre candidatura, por exemplo, no PT aqui em Sete Lagoas? É o PT de Sete Lagoas? É o PT estadual ou é o PT nacional? Eu, na verdade, não posso responder pelo PT, né? Porque eu não convivo lá diariamente com o PT. Mas pelo que a gente tem sentido nas reuniões, a decisão aqui vai ser local. Né? Os filiados, as bases do partido que irão decidir sobre isso. E é nisso que a gente está acreditando, né? Que não haja interferência externa, na verdade. Até porque, se for uma coisa de interferência externa, eu diria para você quais deputados aí que estão hoje exercendo o mandato que tem uma ligação direta com Sete Lagoas. Eu não vejo, né? Do PT, no caso. Então, a gente fica observando o seguinte: as decisões têm que ser feitas, têm que ser tomadas baseado no diretório municipal. As coisas acontecem aqui. A relação política é aqui. Então a gente espera, né? Eu não posso responder por eles, e a gente espera que as coisas sejam resolvidas aqui dentro. Porque senão não faz sentido a gente ficar sentando na mesa, discutindo, a gente chega num determinado acordo e de repente vem uma ordem de fora e fala, não é assim, é assado. Então quer dizer, todo o nosso trabalho vai ser jogado por terra. Nós temos a situação atípica aqui, né? Porque o nosso prefeito é do PSDB, né? O PSDB tem a prefeitura de Sete Lagoas, parece Juiz de Fora, e está muito ligado aqui a Belo Horizonte, tem o governador, e parece que já do lado de lá já tem meio que essa coisa. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso, né? Que a ordem tem que vir de cima. Como é que você vê Sete Lagoas sendo administrado por uma ordem que vem de cima, que vem do Estado? Pois é, a gente vai voltar naquele tempo, né, do colonialismo, né, onde a sociedade brasileira, quem estuda um pouquinho de história vai saber me entender, a formação da nossa sociedade foi feita de maneira exógena, ou seja, de fora para dentro. Por isso essa nossa dependência é muito grande em relação ao capital externo, por isso nós demoramos tanto a nos industrializarmos, a tornarmos uma economia como a gente está vivendo hoje. Será que a nível municipal vamos viver do mesmo jeito? Quem é de fora que vai decidir sobre a vida de nós cidadãos sete-lagoanos? Essas pessoas que irão decidir sobre a nossa cidade moram aqui, têm investimentos aqui, educam seus filhos aqui. Então, se isso realmente acontecer, nós jamais poderemos aceitar. É contra essas forças que a gente tem que lutar. Eu acho que quem decide o destino de Sete Lagoas tem que ser todos nós, sete-lagoanos, e não quem é de fora. Precisamos de um pouco do exemplo da China, né? Exatamente, né? A China lá quem decide essa potência porque se fechou e resolveu trabalhar lá dentro. Exatamente, apesar que tem investimentos externos, mas as decisões são tomadas pelos chineses, né? Não adianta a União Europeia ir lá meter o bico, não adianta os Estados Unidos ir lá meter o bico, até muito pelo contrário, né? Hoje o grande, vamos dizer assim, concorrente dos Estados Unidos dentro do mercado até propriamente norte-americano são os chineses. Então, quem tem que saber da nossa casa somos nós. Quem tem que saber administrar, quem tem que saber tomar decisões a respeito da nossa questão política somos nós. Então, a gente espera que não só o PT, mas o PT, o PV, o próprio pessoal, nesse sim eu posso falar com você com propriedade, quem vai decidir sobre a nossa participação ou não nas eleições municipais é o pessoal de Sete Lagoas. Não vai ser nada de intervenção externa. Que bom. Isso dá uma satisfação de saber que a gente é valorizado, né? E claro. E é uma coisa interessante, Santiago, porque se nós não começarmos a partir desse princípio, daqui a pouco tudo de Sete Lagoas vai estar nas mãos dos outros, né? Uma boa fatia das nossas rendas já estão, né? As nossas rendas aí, uma boa fatia delas já está na mão de quem é de fora. Será que nós vamos entregar a cidade também, como um todo? Está errado. O destino do sete-lagoano, quem decide tem que ser o sete-lagoano. Com certeza. O que você vê hoje que a cidade está sofrendo e que ela precisa de melhorias urgentes, né? Eu até comentei com o Emílio que a gente está do lado de fora, é muito difícil, né? A gente criticar quem está dentro, porque é uma situação totalmente diferente. Mas, assim, olhando por fora, o que você vê que precisa de ser corrigido com urgência na nossa cidade?
Olha, Santiago, Sete Lagoas precisa, eu falo muito isso, sabe? A primeira coisa que nós temos que fazer é resgatar a dignidade do Sete Lagoano. O telespectador que está aí nos assistindo vai entender melhor quando eu falo resgatar essa dignidade do Sete Lagoano, né? Que dignidade é essa? Nós temos aqui algumas prioridades que, vou te dizer a verdade, se nós formos enumerá-las aqui, né, nós já nem estamos tendo mais prioridade. Já estamos assim, em estado de urgência. Primeira delas, a questão da nossa educação pública. É inadmissível que um pai tenha que enfrentar filas, dormir na rua, no passeio, para poder ver se consegue uma vaga para um filho numa escola pública, que, diga-se de passagem, não está com boa qualidade. Então essa é uma das prioridades, investimento na educação. Quando a gente fala em investimento na educação, não é só construir escola, não é só pensar em salário de professor, que não é só salário que se vive educação. Eu sou um profissional da área e posso falar com todas as letras. Educação é muito mais do que simplesmente campanha salarial. Falta estrutura, falta fazer uma interligação entre algumas outras secretarias para que a educação seja feita por completo, não é só em sala de aula. Então a educação é uma das nossas prioridades. A mobilidade urbana em Sete Lagoas é uma coisa que tem que ser vista urgente, urgentíssima. Haja visto, né, que basta mudar o trânsito aí de uma rua na cidade para que as outras, todas elas, ficam um caos, né, congestionamento de um lado, enfim. Tem que trazer alguém que realmente entenda de trânsito, um engenheiro de trânsito, que faça uma mudança radical nesse trânsito da cidade. E que, se preciso for, que nós alargamos algumas avenidas da cidade. Tem que ter alguém de coragem para poder fazer um projeto que venha dar a Sete Lagoas uma mobilidade urbana. Nós temos a questão, por exemplo, de meio ambiente, que é terrível. É terrível. Nós não podemos mais ser aí rotulados como o maior poluidor da bacia do Rio das Velhas. Né? O pessoal, inclusive, diz, né, que a bacia do Ribeirão Jequitibá, do Rio das Velhas, nós somos um dos grandes poluidores dela. O pessoal fala que Baldim, Funilândia principalmente, né, desculpa o termo, é o pinico de Sete Lagoas. Esse é o termo usado por quem trabalha na questão ambiental. Então isso é um problema sério. Nós temos a questão do abastecimento de água na cidade, de saneamento básico. Então, se nós formos aqui enumerar as prioridades, a gente vai chegar aí em todas as deficiências do nosso município. E uma delas que é mais visível, né, que é a questão da saúde. É a questão da saúde. E o pessoal fala, mas a saúde é ruim no Brasil inteiro. Gente, porque tudo está ruim no Brasil inteiro, nós não vamos melhorar o nosso? Então a gente vai sempre tomar como um espelho, como referência, o que está ruim nos outros, para nós acomodarmos? Não, muito pelo contrário. Então, se os outros estão ruins, então vamos fazer com que o nosso seja bom, quem sabe ele não possa espelhar na gente e vai melhorar também. Então eu vejo essas prioridades, a questão do meio ambiente, a questão educacional, a questão de saúde, o déficit habitacional é muito grande. E tem uma coisa aqui também em Sete Lagoas, melhorar a renda do Sete Lagoano. Esse é terrível, né? Sete Lagoas, acho que os políticos daqui, o empresariado, ainda não conscientizaram de que Sete Lagoas é uma cidade de gente pobre. É triste a gente falar isso. É verdade. É triste nós falarmos isso. Colocar o dedo na ferida faz com que muita gente, às vezes, possa te criticar de forma mais contundente. Mas Sete Lagoas é uma cidade de baixos salários. Ô Paulo, vou pegar o gancho, eu comentei outro dia com uma pessoa do Cine, e ela me contando que nós estamos com um problema sério aqui, que às vezes as empresas estão precisando de pessoas para trabalhar e não tem, sabe por quê? Porque tem muita gente indo para o emprego informal, por exemplo, trabalhando de servente, de pedreiro na construção civil, porque ganha muito mais do que se for trabalhar, né, regularmente com a carteira assinada. Isso aí, logo os empresários vão debater de frente. Exatamente. É uma coisa interessante, e olha, e aí entra a questão do empresariado, entra a questão política. Eu vou falar da minha área, por exemplo. Você pega um profissional de educação hoje, será que ele recebe um salário suficiente para que ele possa manter sua família e ainda investir na sua profissão? Não tem como. Você querer que um professor vai investir num mestrado, numa pós-graduação, de que jeito? Se o que ele ganha mal dá para pagar o transporte para ele ir para o trabalho? Né? Então, Sete Lagoas, infelizmente, tem essa deficiência salarial, sabe? As grandes empresas que por aqui se instalam aproveitam exatamente desse momento, porque sabe que aqui é um baixo salário. Como é que você vê esse caos que nós estamos vendo acontecer na questão da segurança? Porque são índices, né, alarmantes. Alarmantes.
está ficando sabendo aí no dia a dia, né? Do Exato, crime, exato. Da questão, né, do uso de drogas. Como é que você tem acompanhado isso? Santiago, é uma coisa interessante, né? Porque toda vez que se fala em segurança, a desculpa é a mesma. A segurança não é questão municipal, é questão do Estado. Tá. Eu até concordo que quem deve combater realmente a violência, né, num primeiro plano, é realmente função do Estado, é o governo do Estado. A Polícia Militar trabalha com, ela é, vamos dizer assim, o efetivo do Estado. Mas a gente tem que ir lá na causa do problema, né? E a causa do problema está no município. Tá? Se você for fazer uma análise bem sociológica do que é Sete Lagoas cresceu exorbitantemente nos últimos 10, 15 anos em função de uma publicidade errônea que fizeram sobre a cidade, com investimentos industriais que gerariam X empregos e eles falaram que gerariam 3, 4 vezes mais. E isso trouxe para Sete Lagoas um volume muito grande de pessoas que ao chegarem aqui se depararam com a falta de escolas, com a falta de emprego, com a falta de moradia. E tudo isso em conjunto faz crescer a violência no nosso município. Aí as pessoas às vezes questionam, mas você está falando que o pobre lá, que está marginalizado, entre aspas, das questões sociais, está sendo taxado como violento? Não. Mas a gente também não pode fechar os olhos e perceber que a violência ela é muito maior na periferia da cidade. Você falou da questão da droga. O que leva hoje um jovem a ser traficante? O mundo hoje é capitalista, nos mostra a necessidade de consumir, né? Eu falo para os meus alunos, inclusive dentro de sala de aula, eu uso como exemplo aqui, ó, tem muitas adolescentes, vou citar um exemplo aqui, ó, Santiago, que muitos vão até assustar, mas Sete Lagoas, por exemplo, nós temos aí na periferia da cidade, muitas adolescentes, meninas, que quando elas chegam no seu período fértil, no seu período menstrual, elas não têm sequer condições financeiras de comprar um absorvente. Essa adolescente, esse jovem, ela é fácil de ser captada por quem? Cooptada por quem? Pelo tráfico de droga, porque ela tem as suas necessidades básicas. E Sete Lagoas não gera emprego decente o suficiente para absorver essa mão de obra. Não é? Então, quando a gente cita que a cidade é uma cidade de pobres, a gente percebe muito isso. A gente não pode ver a cidade de fora para dentro. Vamos ter um olhar de dentro para fora. Muitos de nós estamos no centro da cidade e não temos um olhar da periferia da cidade. É preciso olhar a periferia da cidade. Está faltando escola, está faltando lazer, está faltando esporte, está faltando uma série de coisas. Educação na periferia da cidade. Então, para combater a violência, como você disse, não basta colocar efetivo de polícia na rua, que isso é uma obrigação do governo do Estado. Mas nós temos que trabalhar na prevenção. Né? Isso é igual a questão da droga no nosso município. Fala-se muito em combate à droga, combate à droga. Eu não vejo, pode ser que eu esteja fazendo ou falando uma bobagem aqui, mas eu não vejo uma política séria de prevenção de drogas na cidade. Eu vejo muitas pessoas já trabalhando com quem é drogado. E é louvável isso mesmo, fazer um trabalho de recuperação. Mas o que é feito para a prevenção? Nós não temos. Não é verdade? Então eu acho que essa questão da violência passa por isso, sabe? Nós começamos a oferecer ao jovem, à criança, ao adolescente, uma escola de tempo integral, mais esporte. Fazemos um trabalho de prevenção, é prevenção às drogas. Porque se nós não formos lá no âmago da questão, nós não vamos corrigir violência jamais. Jamais. Ok, tá aí. Conversamos hoje com o Paulo França, do PSOL. Queria agradecer a você. É um prazer muito grande estar te recebendo aqui. E fique à vontade, volte mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do que a gente pensa, né, para o nosso povo sete lagoano. E de coração agradeço a sua oportunidade. Houve uma demora da nossa parte em estar aqui, mas é por compromissos, né, profissionais. E espero que tenha sido agradável para os nossos telespectadores também. E toda vez que você me convidar, com certeza estarei aqui. Ok. Desde já eu te agradeço. É muito bom, né? A gente está apresentando para você mais um pré-candidato, né? E está discutindo Sete Lagoas e fazendo com que você também reflita um pouco. Mas não só veja, não só ouça, né? Vamos discutir, discuta também com seus amigos, com seus familiares e vamos fazer essa corrente aí para a gente melhorar a nossa cidade a cada dia. Um abraço para você, continue sempre ligados aqui no Canal 13 e até a próxima.